Bem-vindo ao Strike Podcast. Estamos recebendo aqui a Silvana Fernandes, atleta do Para-Taekwondo, que vai disputar agora a Paralimpíada em Tóquio. Qual mês, Silvana? Agosto. Em agosto. E hoje estamos aqui para conhecer a história dela, saber como ela veio parar no Taekwondo e como está sendo essa fase de preparação para ela, a expectativa dos jogos, expectativas futuras, e vamos passar por tudo isso. Aí agora você agradece, meu nome é Léo, né? Você sabe da Strike, então, talvez. Eu quero agradecer, né, pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme sempre estar contando um pouquinho da minha história aí, tanto para vocês conhecerem também, para as novas pessoas aí do Para-Taekwondo, os novatos, né, conseguir se inspirar um pouquinho aí na minha história. Para quem não me conhece, eu sou Silvana Fernandes, eu tenho 22 anos, sou atleta desde os meus 15 anos, mas iniciei em outra modalidade. Eu sou de uma cidade chamada São Bento, que é lá no interior da Paraíba. E aí foi lá onde eu conheci o esporte paralímpico, né? Quando eu estudava no ensino fundamental 2, meu professor de educação física me mostrou o para-atletismo, que é natural, né? Todo aluno assim de rede escolar, né? Conhecer primeiramente o atletismo, porque é o esporte mais popular, né? E aí foi o que eu tive a primeira oportunidade de participar. E aí Pedro Filho, né, que é o nome dele, me apresentou ao esporte, ao atletismo. E aí, sempre quando a gente vê algo novo, a gente tem um pouquinho de medo, né? Eu disse, caramba, como é que eu vou ser atleta, né? Como é que eu vou conseguir correr, como é que eu vou conseguir lançar um dardo, né, no atletismo. E aí foi coisas que foram sendo desafiadas no dia a dia nos treinos, juntamente com ele. E aí, quando eu fui para a minha primeira competição nacional, que foi em São Paulo, foi nessa competição que eu decidi ser atleta profissional, né? Porque eu vi o monte de atleta, né? Porque no atletismo tem várias categorias de deficiência, né? E aí eu vi atletas que tinham limitações maiores do que a minha, né? E estavam lá se superando. Então eu achei isso muito bacana, né? Você mostrar para a sociedade que a gente pode fazer o que quiser, né? A gente pode ser atleta sim. E aí eu senti esse desejo de querer ser atleta profissional, né? Eu disse, não, eu quero viver do esporte, eu quero tentar passar de alguma forma para a sociedade que as pessoas com deficiência têm seu espaço na sociedade, né? A gente não é aqueles coitadinhos, né, que geralmente as pessoas pensam muito. E aí eu queria mudar mais essa visão da sociedade em relação às pessoas com deficiência. E aí voltei para o interior, falei para o meu professor Pedro Filho, né, não, eu quero seguir minha carreira de atleta, então a gente vai fazer o possível aí para treinar e conseguir ter bons resultados aí. Só uma dúvida, E aí, só um minutinho. Qual era a modalidade que você estava envolvida no atletismo? Era 100 metros e lançamento de dardo. Só que minha prova mais forte era lançamento de dardo, onde eu consegui atingir índice para os nacionais, né? Na mesma eu fui 3 vezes campeã brasileira também. E aí chegou um certo momento que a gente sabe da realidade do interior, né? A gente sabe que temos pouca estrutura, a gente sabe que tem poucos implementos, né, para a gente conseguir ter uma boa evolução aí no esporte. E chegou um certo momento assim da minha carreira que eu vi que eu não conseguia evoluir mais do que eu estava evoluindo, por causa da pouca estrutura, né? Natural. E aí eu cheguei a conversar com o Pedro Filho, né? E disse, Pedro, a gente chegou a um certo momento que a gente não tem mais como chegar a um patamar mais alto, né, pela nossa realidade aqui do interior. E aí o que eu tinha que fazer era ir para a capital, para João Pessoa, em busca de mais conhecimento, em busca de mais estrutura, em busca de mais material humano, né, para treinar e conseguir mais bons resultados. E aí, graças a Deus, ele foi uma pessoa assim que ele vê mais a questão do atleta, né, porque tem muito técnico que é atleta só para ele e não enxerga as necessidades reais do atleta, né? Então ele foi esse cara que ele viu essas necessidades e viu que realmente eu tinha que morar na capital para conseguir mais resultados. E foi aí que eu fui para João Pessoa treinar com o técnico Pedrinho. Ele é um dos melhores técnicos aí do Brasil do atletismo, que é o técnico do Petrúcio Ferreira, que é o nosso recordista mundial aí nos 100 metros. E aí foi um ano assim que eu evolui muito, né, no atletismo. Me consagrei campeã brasileira novamente. E aí nesse mesmo ano que eu fui morar em João Pessoa, que foi em 2018,
teve, porque ia ter o Pan-Americano 2019. E aí, um ano antes, saiu uma lista das classes que vai ser aberta para os Jogos, que é para poder a confederação estipular um índice para os atletas ir para as competições, atingir esse índice para serem convocados para os Jogos Parapan. E aí, o que é que aconteceu? Minha categoria no lançamento de dardo era F46, e quando a gente foi olhar na relação dos Jogos Pan-Americanos, infelizmente essa classe não abriu, né? Então foi um momento aí muito delicado na minha carreira esportiva, né, dentro do atletismo, porque desde que eu iniciei o esporte, que eu decidi querer ser atleta profissional, eu não queria ser atleta apenas no Brasil, né? Eu queria competir internacionalmente, né? Levantar a bandeira do Brasil aí nos pódios das competições, representar o Brasil afora, né? Então essa era a minha vontade. Infelizmente, quando ia ter a oportunidade, fui barrada porque minha classe não abriu, né? Então foi um momento assim até que eu quis desistir do esporte, né? Porque eu já vinha 5 anos me esforçando, né? A gente sabe que atleta renuncia muitas coisas no dia a dia, né? Para continuar os treinamentos. E a gente sabe que atleta de alto rendimento, ele não consegue fazer outra coisa além de treinar, né? Ou você treina e estuda, ou você só treina, não tem como você fazer mais outra coisa. E aí foi anos de abdicação, né? Foi anos de esforços para, no momento de eu conquistar tudo que eu almejei, né? Tudo que eu treinei para chegar até ali, infelizmente não consegui. Então foi um choque assim, de realidade muito grande. Estava bem desmotivada nessa época. E aí, como eu acho que tudo é questão de tempo, né? E as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, foi nesse mesmo ano que eu conheci o Para Taekwondo. Estava em uma competição no atletismo em Aracaju. E aí, um funcionário do CPB estava lá nessa competição e me chamou para conversar, né? Falou sobre o Para Taekwondo. Perguntou se eu conhecia, né? Eu falei que não. E aí ele comentou, né? Para mim tentar conhecer o Taekwondo, porque eu tinha estatura, né? Tinha um porte físico para ser lutadora, e que se eu tivesse interesse, eu poderia ser uma modalidade que eu poderia me dar bem. E aí eu voltei para João Pessoa, né? E por eu não ter muito conhecimento do pessoal, assim, da área de lutas, né? Na área do Taekwondo, infelizmente eu não cheguei a procurar alguma academia, né? Para poder conhecer o Para Taekwondo. E no máximo que eu fiz foi ver alguns vídeos no YouTube, que inclusive são pouquíssimos, que tem do Para Taekwondo, né? Então nem conteúdo eu tinha muito para conhecer mais a modalidade. E aí eu deixei por isso mesmo, né? Por essa... só no pensamento, assim, será que o Taekwondo vai dar certo, né? E aí, em uma outra competição, que a oportunidade, ela bate na porta, se você não entrar, ela vai tentar te buscar de novo, né? E aí, eu estava em São Paulo, na competição de atletismo também. Se eu não me engano, foi de junho para julho. E aí, essa mesma pessoa estava lá, perguntou se eu tinha conhecido o Taekwondo, eu falei que não. E aí, ele me lançou, assim, uma proposta que eu não esqueço até hoje, né? Que ele falou se eu quisesse conhecer o Taekwondo, o técnico da seleção brasileira estaria lá no centro de treinamento, que era o Alan Nascimento, e se eu quisesse, eu poderia fazer um teste com ele. Então, eu fiquei muito feliz, né, com essa proposta, eu aceitei na hora, fui muito empolgada para conhecer a modalidade, e aí a gente marcou o horário e eu fui lá. Então, eu até sempre falo, né, que o Taekwondo foi amor à primeira vista. Quando eu comecei a fazer o teste lá, né, fazer os chutes que o Alan pediu, eu senti uma emoção muito grande, né, eu senti que realmente era uma modalidade que era para mim realmente ser atleta, sabe, porque eu acho assim que o atletismo, na verdade, foi uma ponte para mim chegar até o Para Taekwondo, né? Que se não fosse o atletismo, talvez eu nem teria conhecido o Para Taekwondo, por eu ter conhecido dentro de uma competição, né? Do atletismo. Então, ele foi uma ponte para mim poder chegar até aqui. E aí, eu até comentei com o Alan, né? Nesse teste. Eu sempre tive curiosidade de saber como era lutas, né? Mas eu só conhecia o judô. E o judô, para quem não sabe, o judô paralímpico, ele é apenas para pessoas com deficiência visual. E aí não tinha como eu me enquadrar, né, para tentar se inserir na modalidade. E aí, quando eu conheci o Para Taekwondo, gostei muito, fiquei realmente muito apaixonada pela modalidade. E Alan, ele já colocou um ultimato, né, assim, ele foi meu primeiro incentivador dentro da modalidade, né, e também ele foi uma pessoa, assim, que foi muito realista, né, em relação à minha entrada no Taekwondo. Ele disse, Silvano, os Jogos Pan-Americanos está 1 ano, né, daqui, e os Jogos de Tóquio está há menos de 2 anos.
Então, o que é que acontece? Não é que seja impossível você conseguir a convocação desses 2 eventos, mas vai ser muito difícil, pelo motivo de você estar entrando agora, né? Pelas outras atletas já ter uma certa bagagem de experiência, então vai ser muito difícil, mas não é impossível. Se você se dedicar, se esforçar, correr atrás do tempo perdido, né? Pode ser uma possibilidade que você consiga. Então eu falei até para ele, né? Nem que seja uma única chance, mas eu vou tentar conseguir, né? Porque eu já não ia conseguir pelo atletismo, então eu vi essa porta aberta no taekwondo e tentei agarrar com todas as forças que eu tinha. Então, corri atrás do tempo que eu não tive, né? Treinei todos os dias, treinava 2, 3 horas. Quando eu treinava o taekwondo, logo no início, né? A gente saía da academia quase meia-noite, porque eu treinava, logo no início, eu treinava as 2 modalidades ainda, né? O atletismo e o taekwondo. Então, eu treinava o atletismo à tarde e o taekwondo à noite. Então, a gente ia até quase 11 horas, meia-noite, aí, na academia, treinando já com o objetivo de tentar a convocação dessas competições, né? E aí, o primeiro contato que o Alan me passou para treinar na Paraíba foi o Ricardo, né? E pelo seguinte motivo, o Ricardo, ele tem um projeto muito interessante, né, do Para Taekwondo na Paraíba. Ele é um dos primeiros técnicos aí de Para Taekwondo. E aí, por Alan já ter esse conhecimento, ele me passou pro Ricardo, né? Só que por questão de logística, de tempo, né, de distância, simplesmente não teve como eu continuar com o Ricardo, né? Porque ele mora em Campina Grande e eu moro em João Pessoa. Então, eu passava aí de 2 a 4 horas, né, viajando para poder treinar. Então, eu passava mais tempo viajando do que propriamente treinando, né? E aí era um desgaste físico muito, muito grande. E aí chegou a um certo ponto que eu não estava mais aguentando toda essa rotina, né? E aí a gente chegou, conversou e ele me passou o contato do Adriano, né? E eu fui até o Adriano, fiz um teste, claro, né, para saber se ia gostar da metodologia de treino dele, né? Se ia gostar da forma que ele treinava. E aí eu acho que foi uma parceria que deu muito certo, né? Eu gostei da forma que ele passava o treino. Eu fui até um desafio para ele, né? Porque eu fui a primeira para-atleta dele. Ele teve que se adaptar, né? Teve que aprender também. Isso. Então, foi tanto a adaptação para mim como a adaptação para ele também. E aí, eu sempre gosto de comentar que o técnico, ele tem que estar na mesma sintonia do atleta, né? Tipo assim, se eu quero almejar a seleção brasileira, se eu quero almejar essas competições, o técnico, ele tem que estar nessa mesma vibe, de querer esses objetivos e querer tornar você uma campeã, né? Então, eu vi esse desejo dele também, né? De querer me treinar para realmente me tornar uma campeã. Então, foi uma parceria assim, que deu muito certo e que eu acho que o resultado que eu tenho hoje, dentro das minhas competições e dessa vaga paralímpica, foi tudo o resultado dessa parceria, resultado do trabalho que a gente fez até hoje. E depois desse processo de começar a treinar com o Adriano, você deve ter tido uma primeira competição. Como é que foi isso aí? Então, logo quando eu fui treinar com o Adriano, né, a gente já tinha um desafio muito grande, que era o Campeonato Nordeste, que ia ser em Fortaleza. E aí, dependendo do meu rendimento, eu não tinha necessariamente que ganhar da atleta, mas dependendo do meu rendimento dentro desse evento, eu poderia ser convocada para o Pan-Americano dos Estados Unidos e, consequentemente, para os Jogos Pan-Americanos. E aí, a gente já tinha esse grande desafio, né, de treinar muito para conseguir fazer um bom resultado, para mostrar que sim, que eu tinha potencial para entrar na seleção e para disputar esses eventos. E aí a gente foi super focado para essa competição. E quando chegou lá, para surpresa de todo mundo, eu consegui me consagrar campeã em cima da atual titular da seleção brasileira, que era a Cristiane, que também era medalhista mundial, né? E aí foi algo que surpreendeu todo mundo, né? Que ninguém esperava que uma novata ia conseguir ganhar de uma medalhista mundial. Então foi aí que eu já abri os olhos da seleção, né? Mostrei meu potencial. E aí, com isso, fui convocada para os Jogos Pan-Americanos, né? E, em seguida, fui para os Jogos Pan-Americanos. Com essas convocações, a gente viu a necessidade de aumentar a nossa assessoria técnica, né? E aí, a gente conheceu primeiramente o médico Sérgio Paredes, que é um ortopedista, e com ele juntou toda uma equipe que já estava junto com ele para conseguir me acompanhar. E aí essa equipe tinha preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista
e psicólogo esportivo. Tudo na Paraíba? Tudo na Paraíba. E aí, com toda essa equipe, consegui fazer um trabalho mais interdisciplinar para conseguir chegar mais forte ainda dentro dessas competições, porque a gente sabe a importância de cada área, né, e principalmente a junção das áreas. E aí foi com toda a minha equipe que eu consegui chegar mais forte ainda nos Jogos Parapan. Quando eu cheguei lá, eu tinha a consciência, né, que seria um evento difícil, sabia também que todas as atletas que estavam lá já tinham uma carga de experiência muito mais do que eu, já competiam bem mais antes do que eu. Então, eu fui focada em apenas dar o meu melhor, né? Porque eu sabia que se eu conseguisse dar o meu melhor, se eu conseguisse fazer tudo que eu tinha treinado, eu sabia que eu ia fazer um bom resultado. Então, e muitas pessoas ficavam falando, né? Mas qual é esse diferencial lá para você ganhar, ser campeã, né? Já que eu não tinha tanta carga de experiência como as outras lutadoras. Aí eu falei que meu diferencial estava no meu coração e na minha mente, né? A mente por ter mente de campeã, não baixar a cabeça por causa das outras atletas, e pelo coração por ter a humildade, né, para chegar lá e conquistar tudo que eu conquistei. E aí a minha primeira luta foi com a mexicana, que basicamente era uma das favoritas para os jogos. E aí eu já tive esse primeiro desafio, né, porque eu sabia que se eu não conseguisse ganhar dela, infelizmente, ia apenas tentar a repescagem para o bronze, né? Então eu já sabia que meu primeiro desafio já seria ali na primeira luta. Então o Alan novamente, né, que ele sentou como técnico comigo nessa competição, me passou uma extrema confiança, e eu acho que foi um diferencial também muito grande, né? Até na equipe da seleção a gente tem um trabalho assim interdisciplinar muito bacana, que é essa junção, né? E aí consegui me consagrar campeã em cima da mexicana. Então, cada passo que eu estava dando dentro dos jogos, que eu vi que estava mais próximo do ouro, era uma emoção cada vez maior. Eu até falo assim, brinco, né, com Alan, e sempre quando acabava uma luta, a gente se abraçava e chorava, porque era um sonho chegar ali e medalhar, né? E a gente sabia que a gente tinha uma bagagem fora dali. Então, as emoções é pelo nosso processo, sabe? E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Nossa, porque o atleta quando ganha, o atleta quando sobe no pódio, ele chora, né? Então, na verdade, a gente chora por todo o processo que a gente passa, né? Ver tudo o que a gente abriu mão realmente valeu a pena, né? Todo o nosso esforço, todo o nosso suor valeu a pena. Então, é uma coisa que a gente não consegue segurar, né? Realmente sai. Então, foi uma emoção muito grande. E após eu ter ganhado os Jogos Pan-Americanos, eu vi que estava mais próximo ainda da vaga de Tóquio, né? Porque os Jogos Pan-Americanos é a nível das Américas. Então, eu consegui me consagrar campeã. Então, eu era a melhor das Américas. Então, o nosso foco, agora quando a gente chegou no Brasil, era tentar entrar nos critérios para a convocação, né? Teve uns critérios que a CBTKD colocou entre eu e Cristiane, e aí quem conseguisse atingir uma pontuação maior conseguiria essa convocação para o classificatório. Então, após a chegada do Parapan, a gente teve o foco nesses critérios, né? De avaliação física, teve pontuação de confronto direto, né, com a Cristiane. Logo em seguida que a gente chegou dos Jogos Parapan, na mesma semana, houve o brasileiro, né? Então a gente já sabia que tinha que ganhar também esse brasileiro, tinha que se consagrar campeã para poder melhorar mais os critérios. E aí cheguei no brasileiro, me consagrei campeã brasileira e automaticamente com a titularidade da seleção brasileira também. E aí, em janeiro de 2020, saiu a convocação, e aí com o meu nome lá na lista, né? E foi uma emoção assim, muito grande, não só para mim, mas também para toda a minha equipe, né? Todo o trabalho que todo mundo teve. E a gente já fez outras estratégias para o classificatório, mas foi estratégias a curto prazo, porque a gente conseguiu a convocação em janeiro e em março já seria o classificatório, né? Então a gente teve esse curto prazo aí para se planejar, mas consegui chegar no classificatório na Costa Rica, consegui me consagrar campeã também em cima da Jamaica, e aí infelizmente teve o impasse da pandemia. Se eu não me engano, na mesma semana que a gente chegou do classificatório, a gente soube da pandemia, e foi um momento assim não difícil para mim, mas acredito que para todo mundo também, né? Porque todo mundo passou pela mesma situação. Então, esse primeiro semestre de 2020 foi o mais complicado, porque a gente tinha a incerteza dos jogos, se ia ser cancelado, se ia ser adiado.
Então a gente tinha toda essa incerteza. E aí, mais uma vez, é onde minha equipe entra, um papel importantíssimo, né? Porque como a gente estava com essa incerteza, o que era mais abalado no nosso treino, a questão psicológica, né? A desmotivação de treinar. E aí onde entra o trabalho da Ximena, que é a minha psicóloga esportiva, né? Que me ajudou bastante nesse primeiro semestre de 2020, para continuar focada, continuar motivada, para não deixar cair o rendimento nos treinos. E a gente continuou com esse trabalho. Depois que a gente soube que os jogos iam ser adiados, eu e minha equipe, a gente viu isso de uma forma positiva e não negativa. Pelo seguinte fato, eu era a atleta mais nova, tanto de idade quanto de tempo dentro da modalidade também. Então, todas as atletas eram mais experientes do que eu. E com isso, poderia que em alguma parte da competição poderia pesar um pouco, né? E aí, a gente viu esse intervalo de um ano como um intervalo a mais para se preparar melhor. E aí, a gente teve esse intervalo da quarentena, foquei apenas no treinamento técnico, porque a gente sabe que o treino de taekwondo ele é diferenciado dependendo da competição que a gente tem. Tem planejamento, né? Isso. E aí, todos os meus treinos de taekwondo, a gente passava por cima da parte técnica, porque tinha que trabalhar mais a parte tática por causa das competições. E aí, a gente teve esse intervalo para treinar mais a parte técnica, que era a parte principal que eu tinha que melhorar naquele tempo. E aí, logo quando foi se estabilizando a quarentena, se eu não me engano, de setembro para outubro, salvo engano, a seleção brasileira, né, que é o coordenador, que foi o Ferla, e o Diego Mourini, que é o preparador da seleção brasileira, eles foram até João Pessoa para fazer um teste físico, para ver como estava o rendimento dos atletas classificados, né, se tinha mantido o rendimento, se tinha baixado ou aumentado. E aí, mais uma vez, para a alegria de todos, né, eu consegui aumentar o meu rendimento, coisa que poucos atletas conseguiram. Geralmente, os atletas mantiveram ali ou baixaram um pouquinho o rendimento. Eu, pelo contrário, consegui aumentar, né? Isso tudo com o planejamento da minha equipe, né? A gente, na parte de taekwondo, pisar mais na parte técnica, e na parte física a gente fez um planejamento específico para não conseguir, né, para não baixar o do rendimento, né? Pelo contrário, aumentar. Aí teve a fisioterapia preventiva também, né, que teve seu grande papel aí nessa preparação. E perante esses resultados, a gente sabia que estava na linha certa. A gente aproveitou o tempo que teve, que foi a quarentena, para conseguir tirar esse atraso que eu tinha, que era a questão do treino muito atrasado, né, de não ter muito tempo para especificar mais a parte técnica. E aí foi se passando os meses, teve o meu primeiro camp em dezembro, aqui em Curitiba, onde eu estou hoje, e já coloquei em prática tudo que eu treinei. Então, o Rodrigo Ferla, né, que é o coordenador, ele comentou, né, você não está só boa apenas na parte técnica e física, mas na parte tática você também está muito boa, deu uma evoluída muito boa. Então, eu sempre costumo falar, não só aqui, mas nas outras lives também, a Silvana de 2020, a Silvana de 2021 são atletas totalmente diferentes, né? Eu consegui evoluir muito bem tecnicamente, na parte tática também, mentalmente também. Então, com certeza eu vou chegar bem mais forte nos Jogos de Tóquio e conseguir e ter mais chances ainda da medalha paralímpica, né? Graças a esse adiamento para 2021. É uma forma de você chegar muito positiva, né? Você vê a questão da importância da mente. E uma outra questão que eu percebo muito importante é que, por exemplo, no taekwondo, como eu tenho entrevistado muitas pessoas, desde a origem, então, assim, da primeira participação do taekwondo nas Olimpíadas de 2000, eu vejo que não se tinha nem de longe o profissionalismo que você já está tendo. Eu conversei com a Alan, né, no episódio anterior, e eu percebo que é uma mentalidade muito profissional que vocês têm. E assim, é por isso que os resultados. E aí um conselho que eu dou também, não só por conta das entrevistas, mas da minha vivência, né? Eu estava, acho que no segundo campeonato mundial de Para-Taekwondo, eu estava lá, acho que foi em 2013, na Suíça. De lá para cá eu tenho certeza que evoluiu muito. Já teve também nos Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, uma série de eventos. E te digo, o campeão a gente vê no olho. Sim. Entendeu? Aí guarde esse conselho para você.
Porque até trabalhando como árbitro mesmo, eu já via, digo, esse cara vai ser campeão. Aqui em Sim. 2016, aqui eu vi com 68, o menino da Jordânia, que ele ganhou de tricampeão mundial, de campeão olímpico, de campeões de tudo quanto é campeonato mais difícil do planeta, e o cara foi lá e arrastou. Eu via nele um olho do tigre mesmo, assim, que ninguém vai tirar desse cara. Sim. E assim foi. Eu digo isso que eu acredito que vocês do Para Taekwondo vão chegar exatamente assim. Sim, e isso até se encaixa com o pensamento que eu tenho, né? Que não é só o talento que faz um campeão, né? Se não tiver a vontade de vencer, só o talento não sustenta, né? Então, se você for comparar uma pessoa talentosa e uma pessoa que tem mais vontade de vencer do que aquela pessoa talentosa, vai vencer quem tiver mais vontade. Então, foi isso que eu mostrei nos Jogos Parapan, foi isso que eu mostrei no classificatório, toda a vontade que eu tinha, né, de conquistar a vaga, e não vai ser diferente em Tóquio também, né? Vou com essa mesma vontade de trazer essa medalha e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso, de coração. Então, essa é só uma entrevista preliminar. Eu sei que vamos conversar ainda depois dos jogos. Conversei com o Alan agora, vamos conversar durante, quando vocês estiverem lá no meio dos campeonatos que vocês ainda vão. Eu senti esse desejo de fazer esse acompanhamento muito próximo de vocês. Porque eu sei que isso também vai inspirar outras pessoas, né? Sim. Certo? Então, te agradeço por essa primeira entrevista e vamos nos encontrar muito ainda. Se Deus quiser, eu que agradeço.